A paz do Senhor, classe Ebenezer, homens e mulheres de Deus, servos e servas do Senhor. Uma vez mais estamos aqui para podermos falar a respeito da revista da Escola Bíblica Dominical, da EBD. E antes de mais nada, eu quero ser grato ao meu Deus por mais um dia, mais uma oportunidade que Ele tem me concedido, por causa da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor grande para conosco, Mais um dia que Ele tem nos dado. E vamos fazer desse dia um dia de bênção, Estamos passando por momentos difíceis, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, Deus continua sendo o mesmo Deus antes desse problema, dessa enfermidade. Deus continua sendo o mesmo Deus hoje com essa enfermidade, e Deus continuará sendo Deus eternamente. Então, tudo está no seu controle, Vamos ser gratos, vamos se alegrar no Senhor, Vamos ter o nosso coração voltado a Deus nesse dia, porque converse com Deus, fale com o Senhor das suas dúvidas, dos seus questionamentos, Porque a nossa conversa com Deus não é um monólogo, onde só uma pessoa fala. A nossa conversa com Deus é um diálogo. Duas pessoas estão falando, Você conversa com tanta gente, tantas pessoas, converse com o Senhor. Deus quer conversar com você. Fale com Deus, Ele quer se revelar a você nesse dia, como Deus poderoso que Ele é, Às vezes nós nos afastamos tanto dEle que perdemos o nosso foco, mas neste dia Ele está falando para você, eu quero novamente o seu relacionamento comigo, eu quero conversar com você novamente, Eu quero aqui deixar o meu abraço ao meu pastor Oséias, homem de Deus, pastor Oséias Moreira, servo do Senhor, ungido do Senhor, Ao evangelista Jeremias, homem de Deus também, a todos os líderes, a todos os professores da Escola Bíblica Dominical, aos líderes da Mocidade Ebenezer, da classe Ebenezer, da pessoa do diácono Luiz Roberto da Silva Magueli, da irmã Adriana Magueli, do Filipão, a esposa do irmão Felipe, a Fernanda, Quero mandar um abraço também para a irmã professora da classe Ebenezer, a irmã Sueli, para o pastor Adonias, o esposo da irmã Sueli. Estamos orando por vocês, Vamos lá, vamos para a revista. Falamos na semana passada com o tema da semana passada, preparativos para a conquista. Hoje estamos com o tema vencendo os obstáculos, Semana passada Josué está se preparando, para poder entrar na terra. Hoje ele já está entrando na terra, Já está entrando na terra, não, está atravessando o Jordão para poder ir em direção à terra prometida, Mas o caminho da terra prometida não é um caminho muito fácil, não, tá? Deus ordena a bênção já está garantida. Mas para você alcançar, você tem que obedecer e algumas ordens e alguns preceitos do Senhor. Vamos lá. Lição número 4. Dia 26/4/2020, com o tema Vencendo os Obstáculos. Texto do dia. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 4, versículo 24. Síntese: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Vamos agora para o texto bíblico. E ordenaram ao povo dizendo, Josué capítulo 3, Não vou ler todo, vou ler alguns versículos. Você acompanha em casa, pega a revista, lê também dentro da palavra para conferir. E ordenaram ao povo dizendo, Josué capítulo 3. E ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Vamos lá. Josué agora congrega o povo, chama o povo para se santificar, para poder passar o Jordão. E não era só passar o Jordão, depois do Jordão tinha muita coisa ainda pela frente.
né? Mas Josué congrega o povo, pede para o povo se santificar, e é interessante que antes de Josué atravessar o Jordão, ele pede para o povo se santificar, né? O que essa palavra quer dizer para nós? Quer dizer o seguinte: se Deus te ordenou uma bênção, se Deus te fez promessas, você só vai alcançar as promessas do Senhor se você obedecer a Ele, se você estiver perto dEle, obedecendo os seus preceitos e os seus mandamentos. Sem santificação é impossível ver ao Senhor, né? Então Josué congrega o povo, pede para o povo se santificar para poder atravessar o Jordão. Porque quando você está com Deus, meu irmão, não tem Jordão, não tem muralhas, não tem nada que faça você parar. Agora, se você desobedecer ao Senhor, meu irmão, você vai estar indo sozinho. Aí é por você. Infelizmente, não tem como Deus agir dessa forma, né? Então Josué congrega o povo para passar o Jordão. E é interessante que atravessar o Mar Vermelho, né, rumo ao Sinai, para não morrer pelas mãos de Faraó é uma coisa, né? Mas passar o Jordão e entrar numa guerra sangrenta, né, contra dezenas de cidades e estados, e contra uma muralha que está intacta há 800 anos, só por uma mão muito forte e poderosa, que é a mão do nosso Deus. Aos olhos aos olhos do homem, da mulher, do ser humano, seria impossível o povo de Israel passar pelo meio do Jordão, com o Jordão no tempo da cheia, né? Não passava animal, não passava ser humano, gente, para passar pelo Jordão era impossível. E quando Josué pede para o povo santificar, que os sacerdotes começam a passar, os pés deles começam a passar com a arca da aliança, a arca de Deus, que toca os pés no Jordão, as águas do Rio Jordão é diferente quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, as águas se abriram, né? Agora, quando o povo está passando pelo Jordão, acontece tipo uma represa. Deus para as águas do Jordão num lugar e o rio se seca, né? Acontece tipo uma represa, as águas param. E naquela época era época de cheia, era época o rio estava cheio, ninguém conseguia passar pelo Rio Jordão. Então, quando Deus faz uma promessa, meu irmão, não é impossível. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aos olhos do homem, era impossível o povo de Israel atravessar o Rio Jordão. Mas quando Deus fala, meu irmão, quando Deus promete, Deus é Deus, Deus não é o homem. E o povo de Israel passa pelo Jordão em seco, né? E mais à frente nós vamos ver que eles rodearam a muralha, né, 7 vezes, e as muralhas foram derrubadas, uma muralha intacta, há 800 anos, meu irmão. Você sabe o que é isso? Uma muralha feita de elementos que tinha construída, fortificada, que era preparada para a guerra. Uma muralha de 800 anos, intacta. Nunca ninguém transpôs aquela muralha. E aquelas muralhas foram derrubadas pelo nosso Deus. O que é impossível para o nosso Deus fazer, né? Deus, aos nossos olhos, é impossível. Mas Deus é Deus. Deus, ele sabe. Que nem o Salmos 139. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. De longe ele conhece os nossos pensamentos. Sem que haja uma palavra na nossa língua, ele tudo conhece, né? Então, meu irmão, ele conhece a cor dos seus olhos, ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus conhece o teu gosto pela comida que você gosta de comer, ele sabe a comida que você gosta de comer. Deus conhece o teu RG,
Deus conhece o número da tua identidade, Deus conhece o número da tua carteira de trabalho, Deus conhece o teu estilo de roupa, a roupa que você gosta de usar, que cor que você gosta de usar. Deus conhece tudo que você faz na sua vida. Deus conhece, meu irmão. Não há nada que não seja visto com os olhos dele. Então, meu irmão, quando o povo de Israel atravessa o Jordão, e é interessante porque mais na frente, olha como Deus é maravilhoso. O povo de Israel, os filhos de Israel estavam se preparando para passar o Jordão. Mas é interessante que lá na Terra Prometida, na Terra de Canaã, era o período da ceifa, o período da colheita. Então Deus estava preparando para eles umas boas-vindas daquelas, meu irmão. O povo de Israel estava, antes de atravessar o Jordão, estava se preparando. Mas lá na frente, Deus já estava preparando umas boas-vindas para eles. Era o período da ceifa, colheita dos cereais, colheita. E Deus tinha prometido a eles o quê? Uma terra que manava leite e mel. Então, meu irmão, se você está vendo o Jordão agora, está vendo as muralhas de Jericó mais na frente, tenha certeza que depois disso tudo, depois que você passar o Jordão, depois que você atravessar, transpor as muralhas de Jericó, mais na frente vai estar te esperando terra que mana leite e mel, uma terra que está no período da ceifa, das colheitas. Meu irmão, o mundo tem muita coisa para te oferecer, jovem. Meu jovem, minha jovem, classe Ebenezer, irmãos que estão nos assistindo, não vem com essa não, que o mundo não tem nada para nos oferecer. O mundo tem muita coisa para te oferecer, mas o Senhor tem muito mais além, como diz a palavra. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Aleluia! Deus é Deus, meu irmão. Se Ele está falando para o povo de Israel, eu tenho para vocês a terra que mana leite e mel, independente das circunstâncias, independente do Rio Jordão, independente das muralhas de Jericó, independente das guerras que eles iam enfrentar, independente de qualquer coisa, Deus está falando para eles o seguinte, vocês vão passar por isso tudo, mas eu sou Deus para garantir aquilo que eu falo. Se Deus está prometendo para os filhos de Israel uma terra que mana leite e mel, uma terra que eles vão viver um período de paz, de tranquilidade, de fartura, de bens, meu irmão, não importa o tempo atual, se a situação financeira do país está capengando, não importa a situação atual, se a economia está capengando, está entrando em colapso, não importa se estamos recebendo auxílio emergencial, não importa isso, meu irmão, importa o que Deus está falando. Os céus não estão em crise, Deus não está em crise, Deus continua sendo o mesmo Deus que tem o ouro e a prata nas suas mãos, dele é toda a terra e todos os céus, Deus está sentado sobre as alturas e nós estamos aqui na terra, mas apesar de nós estarmos aqui na terra, Ele olha de nós lá nas alturas. Então Josué atravessa o Jordão e mais na frente tem as muralhas de Jericó. Meu Deus, ganhamos uma bênção, passamos, enfrentamos uma batalha, passamos por essa batalha, vamos enfrentar mais uma. Quem abriu o Rio Jordão não foi o povo de Israel. Quem abriu o Rio Jordão não foi Josué. Quem derrubou as muralhas de Jericó não foi Israel, foi Deus. Então por que você está preocupado? Por que você está preocupada? Se é Deus que vence as suas guerras, se é Ele que alimenta os teus sonhos, se é Ele que renova suas forças, como diz Isaías, por que você está preocupado?
Nessa guerra não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação que o Senhor vosso Deus vos dá. E eu já estou finalizando. E é interessante que Deus tem um memorial para todos aqueles que servem a Ele. Deus tem um memorial diante dele. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. Que nem eu falei aqui, Deus conhece o teu andar, Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, Deus conhece todas as coisas. E Josué chama 12 homens para representar as 12 tribos de Israel e pede para tirar do Jordão 12 pedras. Mas para que são essas 12 pedras? Elas serviam para o seguinte, como o povo de Israel ia passar o Jordão, Josué pegou e separou 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, para poder atravessar o Jordão. Para que serve? Para que servia isso? O que significa isso, Jair? Significa o seguinte, que mais à frente, quando chegasse a outra geração, aquelas pedras, quando as pessoas olhassem para aquelas pedras, depois do outro lado, depois do que atravessaram o Jordão, quando as pessoas olhassem para aquelas pedras, eles iriam dizer para os seus filhos, vocês estão vendo essas pedras? Essas pedras foram tiradas do Jordão, para vocês lembrarem que o povo de Israel passou a seco pelo meio do Jordão. Para quando os filhos de Israel olharem para aquelas pedras, eles iriam dizer para os seus filhos, essas pedras nós tiramos do Jordão, porque o povo de Israel passou em seco pelo Jordão. Para fazer lembrança do que o Senhor fez no passado. E lembrar para os filhos dele que o Senhor tirara eles da uma terra que eles passaram por provações, por uma terra de aflição, por uma terra que eles peregrinavam, uma terra de murmurações, de algumas decepções, mas agora eles estão entrando no novo tempo. Agora é um período da Terra Prometida. E eu quero, aqui para finalizar, que Deus ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Se você está pensando que Deus é capaz de te dar um emprego abençoado, Ele pode te dar um emprego abençoado. E muito mais além, ele abre porta onde não tem paredes, Ele tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Só Ele tem nas mãos a chave, Ele pode abrir portas onde não existem paredes. Só Ele pode fazer isso, E eu quero aqui finalizar em Salmo 18, 29, Com meu Deus posso transpor muralhas. Com meu Deus eu posso transpor muralhas. Você vai transpor muralhas. Não vai ter Rio Jordão que você não possa atravessar, e não vai ter muralhas que você não possa derrubar no nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, e se Deus quiser, na semana que vem estaremos aqui novamente. Deus abençoe cada um. Um abraço para todo mundo. Confie em Deus, confiança, se alegre. Deus está no controle. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus de Israel. O Senhor é o Deus de toda a terra. O Senhor é o Deus que fez Israel atravessar pelo Rio Jordão. O Senhor é o Deus que fez Israel transpor as muralhas de Jericó. O Senhor é o mesmo Deus da sua vida. Ele continua sendo o Deus que vai ser exaltado, que vai reinar eternamente na sua vida, na tua família, na vida dos teus filhos, na vida da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, dos teus primos e das tuas primas. Ele vai continuar sendo Deus para sempre. Amém. Louvado seja Deus.